O sermão trata do trecho bíblico do livro de João, capítulo 3, versículo 16, pregado pelo reformador Martinho Lutero em 25 de maio de 1534, para a segunda-feira do Pentecostes. O texto obtido da internet foi produto do projeto Spurgeon, proclamando a Cristo crucificado, e do projeto Riley, anunciando a verdade evangélica, que realiza um trabalho de divulgação de Cristo e do Evangelho. A obra digitalizada possui apenas 11 páginas com uma linguagem simples e direta que permite um fácil entendimento de seu conteúdo. Martinho Lutero foi um sacerdote católico agostiniano e professor de teologia que foi figura central da Reforma Protestante, confrontando Johann Tetzel com suas 95 teses em 1517. A sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e do imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521, resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano. Ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas ações, mas é um livre presente de Deus, recebida apenas pela graça, através da fé em Jesus. Sua tradução da Bíblia para o alemão fez o livro mais acessível, causando um impacto gigantesco na igreja e na cultura alemã. O conteúdo do trecho bíblico tratado no sermão é o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como este trecho, a Bíblia possui um conteúdo que proporciona muitos ensinamentos, sendo um livro complexo e volumoso. A Bíblia é tida como sendo a própria palavra de Deus, fundamentando várias religiões. A seguir, será realizada uma exposição sintetizada do sermão O Presente de Deus, de Martinho Lutero, com breves opiniões e reflexões sobre aspectos específicos. Como introdução, Lutero informa que o trecho bíblico traz uma boa nova para um mundo pecador, sendo uma das partes mais sublimes dos evangelhos do Novo Testamento e discorre ilustrando por meio de um quadro em que se vê por um lado o doador, e por outro, o receptor. Para Lutero, a boa nova está na salvação que Jesus Cristo oferece, sendo a cruz uma vontade de Deus, uma escolha livre para a humanidade. Deus, com toda a sua onipotência, onipresença e onisciência, ou seja, com todo o poder que lhe é único, porta-se perante os seres humanos como um doador, transmitindo, gratuitamente, o seu dom, o que lhe é valioso, cabendo às pessoas aceitarem a graça ofertada. Na primeira parte do texto, Lutero afirma que Deus dá ao mundo o grande dom, sendo, neste caso, o doador. Como ser supremo, onibenevolente e amoroso, Deus coloca-se com simplicidade oferecendo para os seres humanos o caminho para a salvação, este grande dom tão desejado por todos, mas que só pode ser alcançado pela própria graça do Senhor. A doação é um exemplo dado por Deus para o proceder humano, colocando à disposição das pessoas o que tem de mais importante e sagrado, cabendo aos indivíduos aceitarem ou não o que lhes é ofertado, a graça, o domingo. Prosseguindo na segunda parte, expõe que o amor de Deus para com a humanidade é o meio pelo qual ele realiza a entrega, sendo feita de forma voluntariosa. Para Lutero, Deus dá de uma maneira que vai além de toda medida, pois o que ele dá é dado de puro amor, não sendo condicionado a nada, pois por aquilo que se ama, se empenha tudo, corpo e vida. A virtude do amor condensa todas as demais virtudes, sendo tão valiosa quanto o próprio presente em si. O amor é o meio, o caminho pelo qual a humanidade deve percorrer para chegar ao dom, à salvação. Esse amor divino dá o consolo e a confiança para que se busque a misericórdia de Deus. Na terceira parte, deixa claro que Jesus, o próprio Filho de Deus, é a dádiva, o presente dado por Deus para a humanidade e que Cristo é tudo o que pode ser dado. Deus nos dá o seu próprio Filho. Com isso, Lutero afirma que assim como é infinito e inefável o doador e seu propósito, assim também o é a dádiva, pois em Cristo está compreendido tudo. Contudo, a maldita incredulidade funciona como uma terrível cegueira, um instrumento do qual o diabo tomou posse dos corações dos indivíduos, fazendo com que sejam duros e frios. Jesus Cristo sintetiza o caminho e a graça, a salvação e a fé, sendo o exemplo maior a retratar os desejos de Deus para a humanidade. O sermão, em sua quarta parte,
deixa claro que se há uma condição é a que simplesmente se aceite a dádiva entregue à humanidade. Lutero expôs que Deus conceitua sua dádiva não como um pagamento ou uma recompensa que tenhamos um direito. Não nos é emprestada e nem há que se pagar por ela. A única ação que há para realizar é a de estender a mão. O papel de cada indivíduo é o de receber a dádiva, sendo a incredulidade um pecado grave, pois tira do mundo o juízo, tornando-o posse do demônio. Completa dizendo que o que Deus nos oferece deve ser considerado uma dádiva plena, que não se é exigido serviços ou pagamentos outros. Cabe ao ser humano aceitar a dádiva dada por Deus. Na quinta parte, Lutero coloca o mundo pecador como sendo o receptor, o destinatário da dádiva de Deus. Contudo, entende que a humanidade é o segundo maior inimigo de Deus, pois o primeiro é o diabo. Para o reformista, o mundo adquire essa condição porque é uma massa de homens que não creem em Deus, que o consideram por mentiroso, que blasfemam de seu santo nome, que desprezam sua palavra, que desobedecem a pai e mãe, que cometem adultério, que caluniam, furtam e praticam toda sorte de outras maldades. A condição de inimigo decorre dos seus diversos pecados cometidos, decorrentes de escolhas erradas, que não seguem os ensinamentos divinos. Na antepenúltima parte fica claro que a finalidade da dádiva de Deus é que todo indivíduo que crê nele, em Jesus, não pereça e que tenha vida eterna, que esteja livre do inferno e da morte, livre do perigo de perder-se para sempre. Complementa dizendo que a missão de Jesus é derrotar o diabo, extinguir o inferno e retirar os homens da interminável miséria. Lutero deseja que o Espírito Santo faça os indivíduos tornarem-se bons teólogos, que saibam falar de Cristo, discernir toda a doutrina e sofrer com paciência tudo o que Deus imponha. Portanto, tem-se Jesus Cristo como orientador a ser ouvido e o exemplo a ser seguido, que pesem as infinitas limitações humanas. Na penúltima parte, afirma que a fé faz com que as mãos sejam abertas para que a dádiva seja recebida, deixando claro que assim como Deus é o doador por meio do amor, o ser humano é o receptor por meio da fé. O dom é dado por amor e recebido por fé. Expõe que há necessidade que as pessoas aprendam a crer com mais firmeza, pois é indispensável para receber a dádiva, sendo a maneira do homem ser feliz e alegre. Assim, a fé é a mão que as pessoas podem utilizar para se apropriar da dádiva da vida eterna, da salvação ofertada por Deus pelo seu amor para com a humanidade. Na última parte, Lutero reforça que Deus deu o seu Filho ao mundo e que todo ser humano deve se apropriar do dom que Deus lhe ofereceu, pois ninguém deve achar que por ser pecador não é digno do dom de Deus. O amor de Deus é grandioso, infinito, e a humanidade só precisa conhecer a palavra e os exemplos de Jesus Cristo, seguindo de forma virtuosa e sincera, buscando, humildemente, a graça de Deus. A salvação não é por obras realizadas, mas por graça de Deus, por meio da fé. Lutero conclui o sermão afirmando a beleza do texto bíblico, colocando-o como sendo básico para descrever a Cristo, dizer o que o cristão possui, o que é o mundo e que é Deus. Desta forma, Lutero detalha o versículo da Bíblia, dando seu entendimento e a sua interpretação para que auxilie aos demais cristãos a chegarem às suas próprias conclusões. O texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, é entendido pelos cristãos como sendo a palavra de Deus, os ensinamentos passados para a humanidade para que continue cumprindo a sua tarefa de cuidar da criatura e da criação. Lutero entendia que toda a população deveria ter acesso ao livro sagrado para buscar a sua própria compreensão da divindade de Deus. O seu sermão sobre o livro de João, capítulo 3, versículo 16 retrata um pouco essa tarefa e o papel religioso e histórico desenvolvido pelo reformista na pregação do Evangelho. Em síntese, o sermão de Lutero expõe que Deus não se afasta da humanidade e do mundo pelas coisas ruins disseminadas e praticadas. Muito pelo contrário, ele traga as iniquidades dos homens, vencendo a maldade e apagando os pecados contra as suas leis. Deus, ao mostrar o caminho, e enviar o seu Filho para salvar a humanidade, ensina que o próprio ser humano pode conter os seus próprios pecados por meio da fé e que a incredulidade é que freia a redenção. Em linhas gerais, Lutero ensina que Deus dá ao mundo o dom da salvação por meio de seu grande amor para com a humanidade,
dando seu Filho como dádiva e, com isso, dando tudo para as pessoas, cabendo aos indivíduos, apenas, a aceitação de Jesus, e por meio dele, alcançar a redenção de seus pecados, a salvação e a vida eterna. Cristo foi destinado para cada pessoa e é por meio da fé nele que se alcança a graça, estando ao alcance de cada um dos seres humanos. Por fim, este sermão trata de um dos trechos mais belos da Bíblia, ressaltando o grandioso papel de Jesus Cristo como Salvador da humanidade, bem como o poder e a benevolência de Deus, que deu o seu Filho em sacrifício para ensinar aos indivíduos o caminho para alcançar a graça, a dádiva da salvação, da vida eterna. É claro que não se pode fechar questão com o entendimento que Lutero expõe em seu sermão, mas presta-se a uma excelente contribuição para que outros indivíduos cheguem às suas próprias formas de entender os textos bíblicos. O acesso a obras como O Presente de Deus é importante para proporcionar uma reflexão mais profunda sobre a Bíblia e seu conteúdo, sobre a relação das pessoas com o divino e sobre as religiões de uma forma geral. Para aprofundar e detalhar mais as ideias apresentadas neste texto é importante que se busque a leitura completa do sermão, bem como conhecer mais sobre Martinho Lutero. Para ambas as atividades é possível encontrar material na internet.